Aqui diz que todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Identifique os coeficientes de cada equação. Então, ele está dizendo que todas são equação do segundo grau. Vamos conferir aqui, ó. Segundo grau, segundo grau, segundo grau, segundo grau. E todos têm a igualdade, que a equação precisa ter a igualdade. E estão escritas nessa forma, AB, ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, elas estão reduzidas, certo? Se elas estão reduzidas, então a gente pode identificar, ele pede para identificar quem é A, quem é B e quem é C. Ele só pede isso, mas a gente pode ampliar e dizer se ela é completa ou incompleta. O A, lembrando que a equação ela vai se apresentar dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o A ele sempre vai acompanhar o x ao quadrado, o B sempre vai acompanhar o x e o C é o termo independente. Ah, professora, mas a senhora disse que poderia ter outra variável? Poderia. Aí seria, por exemplo, se fosse a variável y, ay ao quadrado mais by mais c igual a zero. Ou seja, só mudaria a variável, mas a forma de responder é a mesma. Certo? Poderia ser qualquer outra letra aqui, qualquer outra variável. O que não vai mudar é o A, B e C para não complicar. Mas a variável aqui, a incógnita, ela pode ser outra. No caso aqui, eu tenho A. Quem é A? É o termo que acompanha x ao quadrado. Nesse caso aqui, vai ser 10. 10. Quem é B? O termo que acompanha x. Então, nesse caso, ele é positivo. Então, mais 3. Então, 3. E C é o termo independente. Ele não acompanha x. Nesse caso aqui, menos 1. Então, se eu tenho A, B e C, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Vamos verificar esse outro aqui. X ao quadrado. Vou subir aqui um pouquinho. X ao quadrado mais 2x menos 8. Então, eu quero saber quem é A, quem é B e quem é C. Porque ele pede para identificar os coeficientes de cada equação. Os coeficientes são A, B e C. Então, A, no caso aqui, é o termo que acompanha x ao quadrado. Nesse caso, como ele não aparece, é o 1. B, mais 2, ou 2. E C, menos 8. Então, aqui, se eu tenho A, B, C, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Aqui, ó, tá vendo que o exemplo que eu dei agora eu tenho com y. Mas é a mesma coisa. Se fosse com outra letra, é a mesma coisa. Aqui, o coeficiente A é o termo que acompanha o y ao quadrado. Sempre vai estar a variável ao quadrado. Então, no caso aqui vai ser 1. O B é o coeficiente que acompanha y. Então, aqui vai ser menos 3. E o C, o termo independente, ele não acompanha y. Então, no caso aqui, menos 4. Se eu tenho A, B e C, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Aqui, ó, já mudou a variável. Agora a variável é P, mas é a mesma coisa. O A vai acompanhar P ao quadrado. Então, nesse caso, o A vai ser o 7. Porque o A ele sempre vai acompanhar a variável ao quadrado. Ó. O B sempre vai acompanhar a variável, ela vai dar 1. E o C não vai ter variável. Então, é desse mesmo jeito. O B, nesse caso, vai acompanhar o P. Então, vai ser o quê? Mais 10 ou 10. E C é o termo independente. E, nesse caso, vai ser 3. Se eu tenho A, B e C, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Vamos lá, isso aqui. Quem é A, quem é B, quem é C. Agora, já voltou para o X. O A acompanha o x ao quadrado. Olha aqui, menos 4. Mesmo que o x ao quadrado esteja do outro lado, mas ele tem que acompanhar o x ao quadrado. O B acompanha o termo de x. Então, nesse caso, o B é 6. E o C é um termo independente. Como não tem, o C é 0. E como o C é 0, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Completa, ok? Agora já tem o R, a mesma coisa. Quem é o A? O A é o termo que acompanha R ao quadrado. No caso, a variável ao quadrado. No caso, como não tem 1, aqui a coeficiente é 1. O B acompanha o R. Nesse caso, não tem outra variável aqui, então o B é 0. E o C é o termo independente. No caso, o termo que está... Não tem X, não tem R no caso. Aqui não tem R.
Então, não vai ser menos 16. Então, nesse caso aqui, eu estou faltando B. Se estou faltando B, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Agora, vamos verificar aqui. Então, x, né? Vamos descobrir quem é A, quem é B, quem é C. Menos 6x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Então, o coeficiente A acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso, menos 6. O B acompanha o x. Como não tem número nenhum aqui, é porque é x. Quantos x eu tenho aqui? 1. Claro, então aqui é 1. X não precisa aparecer. E quem é o C? É o termo independente. Esse precisa aparecer, ele não vem acompanhado do x. Então, nesse caso, eu tenho A, B e C. Eu tenho uma equação do segundo grau completa. Agora, aqui eu tenho uma incógnita M, o variável M, tanto faz. Então, nesse caso aqui, eu tenho... Quero saber quem é A, quem é B, quem é C. Quem é A? O A sempre vai acompanhar a variável ao quadrado. Nesse caso, M ao quadrado. Então, o A vai ser 5. O B vai acompanhar o M. Então, nesse caso, vai ser menos 10. E o C é o termo independente. Não aparece o termo independente, ele é 0. Então, nesse caso aqui, ela também é incompleta. Porque falta o C. Falta algum termo, ela é incompleta. O que não pode faltar na equação do segundo grau é o A. Esse termo com a variável ao quadrado, ele não pode faltar. Ele pode até estar do outro lado do membro, misturado aqui, em vez de aparecer primeiro, depois a gente organiza, mas ele tem que aparecer para ser do segundo grau.